quero que você abra a palavra de Deus no livro de Apocalipse, sobre essa carta à igreja de Éfeso. O William pregou de manhã, e muita coisa da parte de Deus já foi ministrado, e quero de alguma forma também colaborar e cooperar com tudo isso, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo número 2, verso número 4. Esse é o tema do Confrajovem, Apocalipse 2, 4, sobre esse primeiro amor. E eu quero te pedir que você tenha, não vou nem dizer paciência comigo, se repetir alguma coisa que o William já pregou para você, mas que você mantenha o teu coração ardente, desejoso a tua alma, ainda que se fale as mesmas coisas, ainda se você já ouviu tanto, mas em nome de Jesus, o coração apaixonado tem muito disso. O coração apaixonado, ele às vezes é as mesmas coisas, mas tem a ver com a pessoa que se ama. O apaixonado não se cansa de ver sempre a pessoa que ama, e às vezes o apaixonado vê a pessoa que ama tudo descabelado, horroroso, aonde as sobrancelhas se unem, vira uma taturana, mas continua apaixonado independente daquilo que vê. Apocalipse capítulo número 2, verso número 4 diz: tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Posso ler de novo? Tenho contra ti. Uma pessoa que está dizendo isso, e essa pessoa é o próprio Deus Filho. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Então eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre esse primeiro amor, eu quero conversar com vocês sobre por que a gente deixa muitas vezes esse primeiro amor e o que fazer para voltar a esse primeiro amor. Essa é a primeira carta das 7 cartas escritas às 7 igrejas. São João que escreve essa carta, mas ele ouve da boca do próprio Deus essa carta. Você com certeza leu muitas cartas. Fábio, né? É Fábio o seu nome? Felipe veio aqui e citou um texto de Apocalipse, coisa mais linda, aqueles que vão vencer o maligno no fim. Irmãos, isso é poderoso demais, irmãos. Eita texto, coisa mais linda. Que João escreveu. Quantos livros você leu da Bíblia que o autor foi Moisés? Que o autor foi Paulo, que o autor foi Mateus, mas aqui o autor dessas palavras, quem escreveu foi João, mas o autor dessas palavras foi o próprio Cristo. Então Jesus está escrevendo algo do coração dele, Deus está falando algo do coração dele, diz: ó, escreve aí, João, vou soletrar. Vou ditar para você, João, escreve aí. É para 7 igrejas, mas são coisas importantes. Então o verso número 1 diz: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz, olha que impressionante, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Essa carta é de Jesus, pensa nisso. Pensa Deus falando essas palavras para mim e para você. Pensa o próprio Jesus lendo isso para mim e para você, ou dizendo isso para mim e para você. Olha, você é extraordinário, você é trabalhador, as suas obras são magníficas. Olha, você é perseverante, você não desiste, você é de Bíblia. Você tem percebido os falsos profetas e os falsos apóstolos, e você é na palavra, e você tem os achado mentirosos. Mas eu tenho, porém, uma coisa contra. Eu tenho uma denúncia para fazer. Pensa no próprio Deus Filho falando isso. Tenho, porém, contra ti que vocês não me amam mais como me amavam no princípio. É isso que Jesus está falando em Apocalipse capítulo número 2, verso número 4. Eu tenho uma coisa para falar. O amor de vocês por mim esfriou. Vocês continuam trabalhadores, vocês continuam perseverantes, vocês não desistem, vocês estão aqui. Vocês são bons de doutrina. Mas eu tenho uma coisa: vocês não me amam mais como me amavam no princípio. Então eu quero começar conversando com você, meus amores, sobre isso. Que amor é esse? Que amor do princípio é esse? Que primeiro amor é esse? E talvez se eu perguntar aqui para as mulheres, né? Que amor é esse? Talvez você vai dizer: olha, é o de escrever carta, é o de abrir porta do carro,
é o de ser simpático, talvez é o do presente, de dar presente, talvez é o de se importar, talvez você manifeste o amor de diversas formas, e é bem assim mesmo. E Deus também tem disso, Deus também tem esse negócio de abrir porta, de fazer cartinha. Na época de namorado, não vou dizer de apaixonado, mas de namoro meu e da minha esposa, ela tinha uns papel de carta, gente do céu, eu não sei se você, claro que você não é dessa época, mas lá atrás, Pedro Álvares Cabral, tinha um papel de carta, gente, e era amarelo, era cor-de-rosa, era do Ursinhos Gummy, tinha coleção disso, e ela escrevia e ela fazia cartas. E ela perguntava sobre as cartas para ver se percebesse se eu tinha lido as cartas. Mas eu também não era bobo nem nada, eu também escrevia para ela. Deus também tem dessas coisas, e para você perceber o que Deus é, esse amor que Ele está falando, que a gente esfria, que a gente não ama como amava antes. Será que eu abri porta? O que será que é? Será que são cartinhas? Para isso quero que você abra a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo número 2, verso número 2, vai falar sobre esse primeiro amor e essa intensidade de amor e o que Deus tem saudade. Jeremias, capítulo número 2, verso número 2, diz a palavra de Deus, esse texto maravilhoso: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Deus está dizendo isso ao profeta Jeremias. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti. É só esse verso tão simples, e Deus começa dizendo a Jeremias: olha, escreve isso daí e diz para todo mundo. Primeira coisa que você vai dizer é que eu tenho saudade do meu povo, lembro-me de ti. Pensa Deus lembrando. Pensa Deus voltando há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, quando a gente se converteu. Há 2 anos atrás, quando a gente aceitou Jesus num lugar como esse. E Ele está dizendo que Ele se lembra. E quando Deus diz que se lembra de alguma coisa, também tem o significado de saudade. Ele tem saudade desse tempo que Ele lembra. Lembro-me de ti. E olha o jeito de amar de Deus que Deus fala conosco. E Ele diz: lembro-me de ti, da tua dedicação quando era jovem, do teu amor como noiva, e de como me seguisse no deserto, numa terra não semeada. Cara do céu, isso aqui é muito legal. Deus está lembrando das cartinhas. Deus está lembrando do romantismo. Deus está lembrando. E aqui Ele lembra de 3 coisas. A primeira coisa que Ele lembra, e Ele quer que a gente volte a esse tipo de amor. Ele chama de primeiro. Mas que tipo de amor por Ele? Como bem falou o John aqui, gente, para amar Jesus a gente tem que entender primeiro que Ele nos ama demais, e Ele amou primeiro mesmo, mas Deus está esperando uma resposta. E a nossa resposta do primeiro amor de Deus por nós, que foi de sacrifício, não pode ser de qualquer jeito. E Ele está desenhando aqui para nós em Jeremias 2:2, que tipo é esse primeiro amor, que Ele lembra e tem saudade da tua dedicação quando era jovem. O que é dedicação? Dedicação é entrega. Você lembra disso? Eu aceitei a Jesus, eu nem lembro, há 30 anos atrás. Felipe, há quantos anos você aceitou Jesus? 12. Você, querido? 20? Cara, que coisa mais linda. Você, mano? Faz quanto tempo que você aceitou Jesus? Você? 4? Você, querida, de rosa? Gente do céu, quanto tempo, que legal! Você entende? Deus aqui está se lembrando, e o que chama a atenção dele, desse amor primeiro, é a dedicação quando a gente era jovem, a entrega. Você lembra como era a nossa entrega quando a gente deu de frente com Jesus? Você lembra do que a gente rasgou, deixou para trás, abandonou, nunca mais fez? Eu lembro, eu tinha a escola bíblica dominical do lado de uma valeta. Se duvidar, os meus pés sentava no bancão de madeira e os pés começavam já na valeta. Mas eu lembro até hoje da professora Alessandra com aqueles cartazes. Eu lembro até hoje, John, ela levava uns cartazes.
E ela montava os grupos de rock. Lembra até hoje, grupo do rock de Kiss. E ela ensinava pra gente que a gente não podia mais escutar Kiss. E eu fico pensando por que ela levava aquelas cartolinas, falava sobre rock e aqueles grupos. Por quê? Porque a gente era tudo novo convertido. Mas a gente assistia, Daniel, aquela escola bíblica dominical, a gente voltava para casa e voltava quebrando tudo. A gente voltava destruindo os discos. A gente voltava dizendo, não, isso aqui não tem nada a ver com Jesus. A gente não queria saber a preciosidade daquele disco, a gente não queria saber quanto a gente pagou, e se estava difícil na praça, e muito menos pensava em vender para um sebo. Ah, pelo menos não vai ficar comigo, então eu vou ganhar um dinheiro, vou vender. Não. A gente destruía. Eu lembro um dia que o Tiago Felipe aceitou Jesus, e num dia, ele voltou para casa, aceitou Jesus, no dia, passou a madrugada inteira lendo Mateus. Numa paulada só, num dia só. O que é isso? Isso é dedicação, é aquela entrega, é aquele negócio que a gente está conhecemos, o tesouro, e se batemos com essa pérola de grande valor, que mexeu tanto com a gente, que a gente não está nem aí, se vai ter que ficar a noite inteira acordado. A gente não pensa em ler um capítulo. O Tiago voltou para casa e ele dizia, cara, eu voltei para casa e eu aceitei alguém que eu não conhecia. Então eu precisava conhecer. E ele perguntou, como é que eu faço para conhecer Jesus? E alguém disse, você tem que ler os evangelhos que falam sobre ele. Você entende que Deus lembra dessas coisas, mas com o passar dos anos e 30 anos de conversão, parece que a gente esquece de passar a noite inteira lendo ali a Bíblia numa palavra só. Mas isso é tão precioso. Isso é tão maravilhoso que chama atenção. Eu lembro que eu sou de uma família de 6 pessoas. 4 irmãos, 4 filhos, melhor dizendo. 3 irmãos, tudo homens. Meu pai quis ter menina, mas só teve piá. Então a gente tinha um futebol de salão dentro de casa. E gente, cara, não é com alegria, mas a gente brigava demais. E todo dia, a minha mãe saía de casa trabalhar e ela dizia, olha, por favor, não briguem hoje. Nelsinho, não bata no teu irmão mais novo. E eu dizia, tá bom, mãe. Nós se moía. Mas um dia eu me converti. E algumas coisas foram mais fáceis eu abandonar, mas outras coisas foram mais difíceis. Eu lembro que um dia eu briguei com meu irmão mais novo de novo. E a minha mãe disse uma frase assim, Nelsinho, você é santinho do pau oco. É crente de meia pataca. Irmãos, esse é um dialeto de mãe. Cara que os filhos entendem. E aquilo entrou no meu coração. Por quê? Porque só eu estava indo para a igreja. Eu era o único que tinha me convertido. Mas ainda estava brigando na porrada com os meus irmãos. E eu lembro até hoje que eu saí de casa. Eu abri o portão, saí de casa. Aí eu abri o portão e sentei no meio-fio da rua. Na casa do lado. Não na minha própria casa, para minha mãe não ver na janela. Mas eu sentei triste. Do lado de uma árvore. Sentei no meio-fio e comecei a chorar. E eu lembro até hoje que eu estava chorando, novo convertido, dizendo, Senhor, eu não quero ser crente meia pataca. Eu não quero, Jesus, ser santinho do pau oco. Jesus, eu não quero mais brigar com meus irmãos. O que é isso? Irmãos, para que sentar na rua chorando, desesperado, porque não quer mais ser aquilo? Porque havia me encontrado com um tesouro. Lembra do Daniel Acácio quando se converteu? Acostumado a vale tudo. E todo dia ele trazia um lutador para a igreja no culto. Teve um dia que ele trouxe mais de 25 lutadores. Por que isso? Porque a dedicação a Deus quando a gente é jovem, e não quando a gente é velho é que perde, não, mas essa dedicação do início, irmãos, a gente não está nem aí. A gente não conhece muito de Bíblia, mas a gente chama todo mundo para ir para a igreja. A gente ainda não fez o capacitando, mas de alguma forma a gente diz, ó, cara, Jesus me ama e mudou minha vida, vai mudar a tua também.
Deus tem saudade dessa dedicação. Você lembra o que você fazia há 20 anos atrás para Jesus? Hã? Você lembra as loucuras? Tem um garoto, 30 anos, Tiago, se converteu, era viciado em cocaína, aceitou Jesus faz 1 mês e meio, O pai dele comprou material de construção agora recentemente, então eles estão trabalhando meio que direto para ter clientela. E ele está trabalhando já faz 30 dias e ele estava me dizendo que ele vai pegar folga. Olha que coisa mais linda, um novo convertido, gente. E ele está dizendo, pastor, faz 30 dias que eu estou trabalhando sem folga, mas o meu pai vai me liberar aí umas folgas. Ele tem 30 anos, 3 dias. E ele disse, pastor, eu vou passar os 3 dias na minha folga, na lavanderia. A lavanderia da casa dos pais dele é onde é o lugar de oração. É onde ele busca Jesus. Eu escutei aquela mensagem no WhatsApp e fiquei pensando, Deus do céu, que coisa mais linda, é o primeiro amor. Que coisa mais linda esse amor apaixonante, apaixonado. Quem que pensa, irmãos, em trabalhar 30 dias e vai pegar uma folga de 3, irmãos, que pensa que vai passar 3 dias do lado de uma máquina de lavar roupa, e de um tanque, e de um monte de balde. Deus está nos chamando para esse lugar. Deus está nos chamando, jovens, para essas coisas. Deus está chamando para esse que não é geográfico, que não é lavanderia, mas para essa posição apaixonada de quando a gente tem a folga, a gente não quer saber, a gente quer Ele. Que a gente não está ligando com o preço que tem que pagar, a gente está mais pensando nele. E é uma verdade, não fique pensando no preço que vai te custar. Fica de olho no ser, no motivo do teu amor, que é o teu Rei, teu Salvador, teu Redentor, Jesus Cristo. A segunda coisa que Jesus diz aqui, lembra desse amor primeiro, que vocês não me amam mais como no princípio, além de ser uma dedicação quando era jovem, é o teu amor como noiva. Deus, vocês falaram isso hoje quando eu cheguei aqui, Deus vai se casar com uma noiva, ainda que tenha uma família, ainda que a gente seja templo do Espírito Santo, o negócio é a noiva. E Ele está chamando a atenção aqui desse amor primeiro, do primeiro amor, do amor como noiva. Que amor é esse? É um amor de intimidade, é um amor de experiência, é um amor de conhecê-lo, porque noiva é depois de namorado. Deus está chamando eu e você para esse tipo de amor. Esse amor de conhecê-lo, esse amor de ter com Ele intimidade. Tem um texto da Bíblia que eu não gosto muito, Deus sabe, eu não gosto muito quando Ele fala comigo sobre esse texto, porque eu me sinto detonado. Quando Ele fala comigo sempre, 2 Coríntios, capítulo número 11, verso número 3. E eu queria ler com você, fala sobre esse amor de noiva. 2 Coríntios 11, 3. Deus maravilhoso. Vamos ler o 2 primeiro? O apóstolo Paulo está escrevendo, porque tenho ciúme de vós. E esse ciúme vem de Deus. Pensa Deus com ciúme de você. Pensa. Capaz, Deus é santo. Ele não tem essas coisas, tem. Porque ciúmes, irmãos, é o receio de perder algo. Inveja quando é algo dos outros. Ciúmes quando o negócio é nosso. Pensa Deus com ciúmes de mim, de medo de me perder. Porque tenho ciúmes de vós, e esse ciúme vem de Deus, pois vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Verso 3, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Sabe por que Deus pede para a gente voltar para esse amor primeiro, esse primeiro amor?
o amor como de uma noiva? Porque o amor simples é um amor puro. Esse texto de 2 Coríntios diz que Paulo está dizendo, olha, cuidado para vocês não se afastarem da pureza e da simplicidade que é em Cristo. E a terceira forma e manifestação desse amor que Deus espera que a gente responda é de como me seguiste no deserto. Pensa Deus lembrando isso, gente. Cara, eu lembro de quando vocês me seguiam, eu amava o jeito que vocês me seguiam no deserto. Vocês cuspiam pó. Mas vocês me seguiam. Eu dizia para a esquerda e vocês iam para a esquerda. Eu dizia para a direita e vocês iam para a direita. E sabe qual que era o mais louco desse me seguir no deserto? Porque o deserto é uma terra indesejada. É um lugar que você não quer estar. Então vocês me seguiam num lugar que vocês não queriam estar. Numa terra não semeada. Vocês não se apegavam à terra. Vocês não tinham tempo para semear. Não dava nada mesmo que semeasse. Seguir Deus no deserto é isso. É seguir numa terra indesejada que deseja Ele. O interesse do negócio é Ele. Porque o que está na nossa volta não tem prazer nenhum. É deserto. É calor escaldante, é a falta de água. Nada dá. Não se planta uma árvore de maçã porque não se espera nem ela crescer, porque nós já estamos andando e caminhando de novo, seguindo Ele. Deus está chamando a gente para esse amor primeiro, para esse lugar de amor que a gente nunca devia ter saído, que é quando o jovem, um coração dedicado, que é como o noivo, o amor de experiência e de profundidade, e andando como se fosse nessa terra indesejada. Não semeada. Porque a nossa pátria é outra. Gente. Homem e mulher de Deus. Tenho, porém, contra ti, que não me ama mais como me amava no princípio. Esse é o tipo de primeiro amor. O amor de dedicação, o amor com experiência, o amor que não se apega à terra. Mas por que, né, a gente cai desse primeiro amor? Por que a gente, é o primeiro amor mesmo, é assim para todo mundo? Não, é assim que começa e é assim que tem que terminar. É com esse tipo de noiva que Deus quer se casar. E vou te dizer é esse tipo de noiva que Ele vai se casar. Porque a gente, até o fim vai ser assim. Se Ele disse que vai casar com uma noiva assim, entende uma coisa. Eu estou muito triste com a Ucrânia. E o que está acontecendo lá. Mas Deus disse certas coisas. E isso não significa que a gente não tem que orar por aquele país e por o que está acontecendo. Mas a gente tem que entender uma coisa. Ele disse zilhões de anos antes que nasceria o Salvador de uma virgem. E nasceu exatamente de uma virgem. Inconcebível para séculos antes alguém profetizar isso. Como é que pode nascer sem ter relação? Mas Deus cumpre com o que fala. E Ele está dizendo que Ele vai casar com uma noiva apaixonada, adornada, pura, santa. É nós. Não se iluda que você não vai conseguir esse estado. Vai sim, porque Ele vai nos ajudar. Vai sim, porque é Ele em nós. Vai sim, porque Ele é que nós mais amamos. Vai sim, porque esse é o nosso desejo. Então você pergunta assim, mas Nel, por que de alguma forma a gente se afasta desse primeiro amor e perde, e cai desse lugar apaixonado, dedicado? Que a gente experimenta, tem intimidade e não é apegado a essa terra, mas apegado ao Rei e ao Senhor. O próprio texto diz, porque de alguma forma a gente acaba se dedicando a outras coisas. Porque de alguma forma a gente acaba se dedicando ou diminuindo a nossa intensidade de dedicação a Jesus, ou então a gente acaba se dedicando a outras coisas. Esse amor como noiva que Ele pede, às vezes a gente perde a pureza e a simplicidade que é em Cristo. E a gente coloca nos filhos, porque agora a gente tem filho. A gente coloca na faculdade, porque ela está difícil, eu preciso terminar, eu preciso focar, pastor, eu estou fazendo Cefet, escola técnica, eu preciso focar, está difícil. Escolhi engenharia, mas meu filho, faz tempo que você não vem para a igreja, pastor, eu preciso.
A gente deixa de se dedicar para Jesus Cristo e a gente não fica vazio, a gente acaba se dedicando para outra coisa, seja para o próprio ministério. A gente é tão focado no ministério, mas não tem tempo para a sala de oração, para o quarto de oração, para o lugar secreto, para a intimidade com Deus. O tempo que a gente tem de oração é intercessão pelo que a gente está fazendo, que Deus frutifique. Às vezes é a profissão que a gente está tão angustiado. Eu escutei de um jovem essa semana, ele dizia: Pai do céu, meu filho mais velho, né? Ele dizia: Pai do céu, como essa juventude está ansiosa. E está ansiosa porque está preocupada porque está com medo do futuro. E é o medo de um monte de coisa: se vai ter dinheiro, se vai conseguir casar, se vai conseguir ter filhos, profissão, sustentar a sua família. E essas coisas fazem enfraquecer a nossa dedicação para Jesus, e a gente fica com tanto medo que a gente acha que tem que se dedicar um montão para essas coisas. Escuta uma coisa que eu vou te dizer: ainda que o mundo não te amou, Deus amou e continua amando. Escute uma coisa: não tem como você dar errado. Não tem como você dar errado. Para de se preocupar. Faz só certinho. Não tem como você dar errado e sofrer andando no caminho de Deus. Por que às vezes a gente cai desse primeiro amor? Porque outrora era uma terra indesejada, deserto. Mas bem na verdade que é realmente difícil de engolir, irmãos. Mas a gente começou a se apegar à terra. E aquilo que outrora era indesejado, irmãos, a gente pega gosto. E a gente não vai mais quando Deus diz: levanta, vamos. Não, a gente já está esperando a maçã da árvore, porque a gente montou acampamento e não levanta mais. A gente começou a olhar para os lados e começou a gostar das coisas, irmãos. Mas o que fazer para voltar a esse primeiro amor? O primeiro amor é um exemplo disso, Jeremias capítulo 2, verso 2. A gente deixa esse lugar de primeiro amor quando a gente perde de ver beleza em Deus. E eu queria chamar você de volta para esse lugar. Eu queria chamar você para você voltar a ficar espantado com Jesus, maravilhado com Ele, encantado com Ele. Gente, a gente escuta João 3,16, mas a gente não se espanta mais, a gente não se maravilha mais, a gente não fica mais de boca aberta. Eu quero chamar você a esse lugar de novo, de parar e ficar olhando Deus, contemplando, olhando, percebendo, chorando, sentindo, queimando. Quero chamar você para voltar a ficar boca aberta, maravilhado pelas coisas de Deus, porque é assim que a gente volta a amar Ele como Ele quer. Esse que era no início, a gente conhecia Ele tão pouco, mas a gente se espantava tanto. A gente conhecia Ele tão pouco, gente, mas a gente ficava tanto de boca aberta. A gente lia uma coisa na Bíblia, a gente sentava na primeira cadeira. A gente não deixava os outros falar com a gente, porque a gente queria prestar atenção em tudo que o pregador dizia. E se o pregador dizia alguma coisa errada, era um perigo, porque tudo aquilo que ele dizia é verdade e eu saio fazendo. A gente precisa voltar a esse lugar. E é um lugar que a gente volta a tremer as pernas por causa de Jesus. Abrem em Salmos capítulo número 27, verso número 2, um cara já não mais mocinho, mas ainda que as suas pernas tremiam. Salmos 27, verso número 4. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar sua beleza e meditar no seu templo. Deixa aberto aí, gente,
Salmos 27, verso número 4, olha o que o rei Davi está dizendo. Uma coisa só está no coração dele. Uma coisa ele só pede. Gente, não é um mundaréu de coisa, é uma coisa só. Ele não está pedindo para passar na federal, ele não está pedindo para ganhar 1 milhão, não, gente, é uma coisa que ele está pedindo. E o que a Bíblia diz, pedir uma coisa, não é um mundaréu, por quê? Porque o que mais importa para ele não despreza as outras coisas, e eu não estou nem vindo aqui com esse discurso de apologia, de desprezar as outras coisas, não é isso. Mas eu só estou dizendo que comparado com as outras coisas, tem uma que é infinitamente mais pesada. Tem uma que é infinitamente mais extraordinária. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei. Ele só não pede. E não é 2 e nem 3, é uma só. É Deus que ele está pedindo. E ele não só vai ficar na oração. Ele vai correr atrás, ele vai buscar. A Bíblia diz ali, e buscarei, é esforço, é firmeza de propósito. Eu não vou desistir. Uma coisa só eu quero e eu vou buscar e eu não vou desistir. Que eu possa morar na casa. Quem mora na casa é família. Davi sabia que agora ele era a família do Criador e do Rei do Universo. Uma coisa só ele queria e ele ia buscar com firmeza de propósito, que era ser família de Deus. Eu vou buscar que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E essa é a diferença com os hipócritas. Talvez até a palavra hipócrita não seja correta aqui dizer. Mas essa diferença, gente. O desejo dele que ele ia buscar era todo dia. Gente, jovens, escuta uma coisa de alguém que já está começando a ter cabelo branco. Esse negócio da gente buscar Jesus na intimidade e com dedicação e no lugar de oração, pode ser na lavanderia, gente. Não é um negócio que a gente pode fazer das segundas, quartas e sextas. Escuta o que eu estou te explicando, isso aqui é um segredo. Pare de buscar Deus sábado e domingo, ou 5 dias na semana, achando que já é a maioria dos dias da semana, não. O negócio é a gente buscar Jesus. Existe uma diferença de buscar Jesus de forma apaixonada todo dia. Existe uma diferença da gente buscar Jesus com dedicação e um desespero apaixonado todo dia. Eu sei que às vezes tem aquele dia que a gente não consegue, que está corrido, e a gente já pensa, puxa, mas ontem eu busquei legal. Pare com esse negócio que ontem eu busquei legal. Entenda uma coisa, existe um mistério, e existe uma recompensa, e existe um segredo e algo de Deus sobrenatural, da gente buscar Ele todos os dias. Estou falando estou falando de alguém que já tem 32 anos de convertido. Existe diferença quando eu oro 5 dias na semana e quando eu oro todos os dias da semana. Tem diferença quando eu oro todos os dias da semana e eu tenho o hábito, eu acordo cedo, acordo 6 da manhã. Vou dormir cedo, mas eu acordo 6 horas da manhã. Mas é diferente quando no intervalo de voltando para a igreja e ainda esperando para o culto, e tem ainda meia horinha ainda de tempo, 1 hora tem, e eu penso, sabe de uma coisa, Deus, ainda tem meia hora. Eu vou botar uma música, 10 minutos. Eu vou te dizer uma coisa. Se esforça para buscar Deus todo dia. Faz igual Davi, uma coisa eu vou botar na minha cabeça e é verdade, eu quero é Deus. E eu vou me esforçar, eu vou buscar firmeza de propósito. E é todo dia. E se puder, o dia todo. E eu não estou falando de orar no carro, nem orar lavando louça. Eu estou falando que antes de você trabalhar, você deixou de tomar o café para poder orar 15 minutos. E sai grandão ainda, Deus, eu preferi orar do que tomar café. Sai feliz dizendo, Deus, eu amo você está vendo que eu te amo. E aí no teu serviço, eu lembro até hoje, lembra do Tiago, Ti? Fui conversar com ele, Tiago, acho que o DH que ganhou ele para Jesus. Era um dos chefes da torcida organizada do Curitiba, do Coxa. E aí eu conversando com ele do lado de uma árvore, num retiro, e ele triste, e ele disse, Nel, eu estou vassourando com Deus. Tiago, o que aconteceu? Eu estou tentando ler a Bíblia, mas eu estou vassourando, eu estou lendo, tem dia que eu não consigo, eu não estou cumprindo. Cara, não desiste.
Não desiste, cara. Se você não conseguir um dia, mas tenta no outro. Quanto tempo você está lendo a Bíblia? 3 horas por dia. Eu olhei para mim. Gente, Deus sabe. Eu saí daquela conversa com aquele novo convertido. Lembra, Tiago? E eu saí, Deus, eu sou um porcaria. Deus, eu sou um porcaria. Eu não falei isso, eu falei outra palavra, só não vou dizer porque eu estou aqui na igreja do Ti. Deus, eu sou um nada. Esse cara acabou de se encontrar com você e está lendo a Bíblia 3 horas por dia. E eu perguntei para ele, cara, como é que você está fazendo? Eu acordo mais cedo, leio 1 hora antes de trabalhar. No meu almoço, eu almoço rapidinho, pastor. Antes eu ia jogar sinuca com meus amigos do serviço, mas agora eu estou lendo a Bíblia 1 hora. E quando eu volto da faculdade, eu pensei, meu Deus, da faculdade. Pastor, olha o jeitinho dele. Antes de dar meia-noite, eu não vou nem tomar banho, nem jantar quando eu volto da faculdade, para não dar meia-noite, para não virar outro dia. Eu leio mais 1 hora. Você entende o que é dedicação de jovem? Você entende do que Deus quer nos fazer lembrar? Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Deus tem ministrado muito no meu coração. Eu sou um pastor há décadas. Mas um pastor há décadas tem que olhar para aquilo da forma que tem amado o seu Deus. Porque senão pode cair no mesmo erro de não amar o seu Deus como amava no princípio. Busque Deus todos os dias. Vai ter dia que você vai buscar mais, vai ter dia que você vai buscar menos, mas não passe um dia sem buscar. Passe um dia sem comer, sem dormir, sem tomar banho, mas não sem buscá-lo. Para contemplar a beleza do Senhor. Quem aqui já ouviu falar do Brasil Paralelo? Erga a mão. Brasil Paralelo. Quem já ouviu falar? Muito interessante. Eles fizeram agora um filme chamado O Fim da Beleza. Cara, parece pastor pregando. O filme número 3, são 3 filmes, lançaram a semana passada. Tem no YouTube, Brasil Paralelo, O Fim da Beleza. E sabe o que esse meio de comunicação no nosso país, de informação e de notícia, porque eles se levantaram para vir com uma notícia verdadeira, não fake, na nossa nação. Eles fizeram um documentário sobre a beleza, e a beleza da criação, e a beleza da engenharia de construções, e a beleza também nas artes. E na essência, sempre a beleza glorificava um ser supremo, Deus, o Criador. Seja um quadro pintado. Você gastava ali 1 hora vendo e sempre voltava a ver porque não cansava ver a beleza. E é assim que funciona. E aquilo te levava a pensar em Deus. E aí no último filme desse Brasil Paralelo, O Fim da Beleza, olha o que esses homens estão dizendo nesse filme, gente. E não é de pastor. Olha que coisa mais linda isso. Ele estava comentando que a sociedade está perdendo de perceber a beleza de Deus e da sua criação, porque tem se entupido, o próprio filme diz isso, tem se entupido de Netflix, videogame e pornografia. Quando eu olhei aquilo, Felipe, essa semana, eu fiquei, meu Deus do céu, cara. Um filme falando que a sociedade humana tem perdido de perceber a beleza de Deus, porque tem se enchido de Netflix, videogame e pornografia. Deus colocou um vazio dentro de mim e de você. E esse vazio, dentre vários, Ele não só colocou a cor dos nossos olhos, mas Ele também colocou um buraquinho dentro de nós, irmãos, para a gente buscar Ele. Uma das coisas que Ele colocou dentro do nosso coração é esse desejo nosso da gente gostar de ver coisa bonita.
Você entende? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós gostamos de ver coisa bonita, árvore bonita, uma paisagem bonita, um pôr do sol bonito, um quadro bonito, um serviço bem feito, uma pessoa bonita. A gente gosta de ver beleza, coisas bonitas. Por que a gente gosta? Porque Deus colocou isso dentro de nós. Mas Deus colocou isso dentro de nós para que a gente fosse satisfeito e pleno nele, vendo Ele. Mas a gente, Zé Orei, o que nós estamos fazendo? A gente está tentando de alguma forma preencher isso com as coisas do deserto, da terra. Escute, a gente nunca vai ficar satisfeito. O meu filho esse dia disse assim para mim: pai, tive um sonho com você. É, filho, que sonho? Sonhei que você estava lutando com um dragão. Eu não falei nada, só pequei dentro de mim. É assim, comigo é assim, é de dragão para cima. Pai, você estava lutando com um dragão. É, filho? E daí, filho? Não, eu vi que você estava levando um pau, pai, do dragão. É, filho? E como Deus deu para você o sonho, naturalmente você também consegue perceber o que seja. O que você acha que é? Pai, sabe o que eu acho que é o dragão que está levando um pau? O que, filho? Videogame. Eu abaixei a minha cabeça, gente. Eu abaixei a minha cabeça e fiquei triste na hora. Porque eu não sou um cara que joga videogame o dia inteiro. E nem todos os dias. Mas eu jogo nas minhas folgas. Minha folga é na quarta-feira. Eu saio do culto de oração na terça. E não estou com sono. E eu fico pensando, cara, vou jogar um game. E por muito tempo eu vivia assim. Eu tinha um tempo livre. Eu ia jogar o game. Aprendi até a jogar Fortnite. Não aprendi a construir, mas aprendi a jogar. E o Espírito Santo ia falando comigo. Sabe como que ele falava comigo? Teve um dia que eu joguei até 4 horas da manhã. E eu fui dormir cansado. Mas feliz por ter jogado. E o Espírito Santo falou comigo: cara, você é bom, hein? Ah, eu sou mesmo. Você viu quanto que eu matei, Senhor? Você ficou até as 4. Viu como você consegue passar a noite inteira acordado? Eu lembro até hoje, Daniel, um dia no culto de domingo. Eu estava no culto, na hora do louvor, Felipe. E eu pensando, cara, hoje eu vou jogar um videogame quando chegar em casa. Eu estava na hora do culto, do louvor, pensando em ir para casa jogar game. E aí eu ia para o meu quarto de oração buscar Jesus. E no meio da oração, um pensamento vinha na minha mente. Eu quero que você me deseje igual você deseja videogame. Eu quero que você me queira igual você quer jogar videogame. E eu começava a chorar. E a gota, irmãos, do balde foi um dia. Porque eu gosto muito de um joguinho no computador chamado War. É um joguinho de conquistar o mundo. Eu entrava no quarto e meu filho mais novo dizia: pai, vai defender Jerusalém? Vou, filho. E a gota d'água foi, no War, ele tem um histórico de tempo gasto e de dias que você jogou. E eu cliquei ali, nunca clicava, cliquei ali. Dizia ali, 115 horas jogadas. 115 horas? Mas faz um mês só que eu estou jogando esse jogo. Eu fui na calculadora, 115 divididos por 30. Dava 8 horas por dia. Pensa nisso. Eu falei, meu Deus. E eu estou querendo te dizer. Quem não passa por isso? Quem não tem que rever o que está fazendo? Quem que não tem que rever o tempo que gasta, no que gasta o dinheiro? Quem que não tem que olhar para o coração e ver o que acelera o coração? Deus está nos chamando para esse lugar e é esse lugar que Ele quer ter na nossa vida. E eu vou te dizer uma coisa, não basta deixar de jogar videogame, esse é um segredo que eu quero te explicar. Pastor, você deixou de jogar videogame? Eu deixei, mas não basta só deixar de jogar videogame.
Porque existe um vazio dentro do meu coração que ainda se sentir feliz por aquilo que está enxergando, que está vendo, ver beleza. Não basta apenas eu dizer, sabe de uma coisa, eu também não vou mais assistir Netflix, nem jogar videogame, e não faz mais nada. A gente precisa ir e encontrar beleza em Deus. A gente precisa preencher esse vazio de se ficar fascinado. Lembra daquela parábola do semeador? Dos 4 solos, de jogando a semente? Quando jogou no meio dos espinhos, o que é aquilo, diz o próprio texto bíblico? O amor pelas coisas do mundo é a fascinação pelo dinheiro. Entende uma coisa, a gente muitas vezes quebra com os dragões a nossa vida e a gente deixa de fazer. Mas a gente não preenche esse desejo e necessidade que a gente tem de ser fascinado, de ficar boquiaberto, maravilhado e espantado. A gente precisa correr para Deus. Então eu quero chamar você para esse primeiro amor. Eu quero chamar você para voltar a ficar boquiaberto com as coisas de Deus e espantado com as suas maravilhas. Eu quero chamar de novo você para, como Davi, ele dizia, pedi uma coisa e a buscarei. Todos os dias eu quero voltar a ver beleza de Deus. Eu quero voltar a conhecê-lo, ver seus atributos, chorar na presença de Deus com versículos que eu já até bocejava lendo. Eu quero de novo voltar a queimar meu coração. Filipenses capítulo número 3, verso número 8, o apóstolo Paulo é outra pessoa que ele fala sobre esse primeiro amor. E olha o que ele diz em Filipenses 3, 8. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda. Quando ele diz que ele considera tudo como perda, você tem ideia do tamanho do conhecimento que esse cara tem de Jesus? Você tem ideia de quanto esse cara, que tipo de conhecimento que ele tem de Jesus, para considerar como perda e lixo todas as coisas? Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas à superioridade da excelência do conhecimento de Deus e Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas e as considero como lixo. Davi pediu uma só coisa e a buscaria, todo dia contemplar a beleza de Deus, se espantar e se fascinar e se maravilhar com Deus. Paulo dizia que, comparando tudo é lixo pela excelência do conhecimento de Jesus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, quando ele considera todas as coisas como lixo, o apóstolo Paulo conquistou esse amor que ele não entende, essa glória divina que Deus nos oferece e essa vida eterna conosco para sempre. Entende? Ele vai falar sobre isso nesses próprios 3 versículos. Quando ele fala de ressurreição, ser achado em Cristo, justificação. Você entende essas coisas? Você se sente amado por Deus? Eu também. Agora eu não sei por que Ele nos ama tanto. Esse amor incompreendido me faz ficar de boca aberta. Essa glória divina. Eu vou dizer uma coisa para vocês, as seitas e heresias lá fora, seja budismo, hinduísmo, shintoísmo, seja qualquer coisa, diz que as pessoas vão ficando boas e boas e boas até serem deuses. Balela. O homem não consegue pelas próprias forças. É diferente, e isso a gente já conquistou em Cristo Jesus, é o quê? Deus vai nos dar uma glória divina, e a gente vai ser cordeiro com Cristo. Isso é demais. Deus me fazer príncipe do seu reino. Isso é motivo para chorar. Isso é motivo para orar. Isso é motivo para cair na presença de Deus e dizer, Deus, eu estou espantado. Eu me sinto como aquela mulher de Cantares Salomão, a Sulamita, que ela chegou para Salomão e disse, envergonhada, eu sou escura a minha pele, queimada por sol. Só uma mulher sabe o que é manchas no rosto do sol. O que significa isso? Ela está dizendo, olha, você é o rei Salomão, você é o rei de uma nação, que você escolheu casar com uma moça da lavoura. A minha pele é queimada com o sol. Eu não tenho sangue azul, eu não nasci na corte, eu sou da lavoura, queimada pelo trabalho da enxada. Quando eu olho para esses textos bíblicos, Cantares capítulo número 1, eu olho para mim mesmo, Deus, eu sou um nada. Eu sou queimado, meu Deus, e não é pelo sol, é pelo pecado, Deus, que me deixou tão feio. Como que você pode se sentir atraído por mim? Deus olha para mim.
Eu tenho tudo para ser como Hitler, Senhor. Eu não mereço. E aí, sabe o que é o mais gostoso? Aí se arrebenta de chorar, porque a gente não merece mesmo. E aí diz, Ele ama demais. É assim, irmãos, que a gente tem que voltar a pensar. A ficar a boca aberta com o que Ele fez e continua fazendo, irmãos. E não ver isso de qualquer jeito, de forma banal. Não, nós temos que valorizar o que é isso. Valorizar o que é passar a vida eterna com Ele. O Rei está vindo e nós vamos reinar com Ele. E para terminar, eu quero falar sobre um outro cara que vivia o primeiro amor. Ele está em Apocalipse capítulo número 1. São João. E diz no capítulo número 1, verso número 12, diz: virei-me para ver quem falava comigo. E ele teve então uma visão de Jesus, porque o livro de Apocalipse é o livro da revelação de Jesus. E então alguém estava falando com ele, mas nas costas dele. E o livro de Apocalipse capítulo número 1, verso número 12, diz que ele se vira para falar. E então ele vê os olhos, ele vê a aparência como um ser humano, ele vê os cabelos, ele vê os pés, ele vê a vestimenta, ele vê um monte de coisa. E isso que ele está vendo nada mais é, nada menos, nada mais do que o próprio Deus, Jesus Cristo que ele está vendo. E o que acontece com João quando ele vê Jesus? Ele cai como morto. Nós temos que voltar a esse lugar, meus amores. A gente tem que voltar a esse lugar de ver Jesus, irmãos, ler a Bíblia e cair como morto no chão, chorando por aquilo que a gente encontra e vê nele, a sua beleza e seus atributos. A gente tem que ver os seus olhos como chama de fogo, a gente vê os seus pés, a sua roupa de sacerdote, e a gente tem que cair como morto, não de qualquer jeito e passar no próximo capítulo, não vê na hora de acabar a Bíblia, não. A gente precisa parar. A gente precisa ter intimidade com isso. A gente precisa dizer, Deus, você é demais. E eu vou te dizer uma coisa. Esse primeiro amor, quando a gente volta, a gente vai ver coisas extraordinárias, a beleza de Deus, e vai deixar a gente espantado, maravilhado, de boca aberta. Mas vai chegar um momento da nossa intimidade com Deus, meus amores. Que além da gente ver aquilo que Ele está mostrando, vai acontecer aquilo que Ele diz ali no verso número 17. Quando vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jovens, que o nosso principal alvo seja Ele. E que a gente busque isso com firmeza de propósito. E que seja todo dia. E que a gente volte. Que a gente volte a ver a beleza de Deus e da sua criação. E que a gente volte a ficar espantado e maravilhado. Boquiaberto. Eu não preciso mais, mas até pouco tempo eu dizia para o meu filho caçula. Ele não tomava café quando ele acordava, e ele acordava cedo, então dava 10h30, 11 horas, ele queria comer alguma coisa, ele comia bolacha na hora do almoço, o que acontecia? Ele não almoçava. Que a gente pare de perder o prazer pelo almoço, porque a gente está enchendo a barriga de traquinas. Jovens, que a gente pare de não ter o prazer e o gosto de estar num lugar secreto com Deus, porque a gente está enchendo o coco de traquinas. Porque comer traquinas enche e cansa. Atualizar a rede social, Netflix e fazer aquela maratona, gente, vou te dizer uma coisa, cansa. E aí a gente não tem vigor para passar tempo na presença de Deus, porque está cansado. Mas eu vou te dizer uma coisa, vamos voltar a esse primeiro amor. Esse amor dedicado de jovem, um amor como uma noiva, um amor que a gente não se apega à terra. Que anda, que o segue como no deserto. Esse amor que a gente olha para as coisas de Deus e percebe, fica a boca aberta e cai como morto. Mas além disso, de você se aproximar de Deus e ver e perceber seus atributos e sua beleza, saiba de uma coisa, tem um próximo nível. Que Deus vai encostar a mão no nosso ombro, quando Ele encostou a mão de João, e Ele disse, não temas, eu sou.
E então Deus aqui começa a mostrar para João, não o que João consegue ver com os olhos, mas Deus aqui começa a mostrar para João segredos. Eu tenho na mão chave do inferno e da morte. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que estive morto, mas agora estou vivo. A nossa vida com Deus não tem limites. A gente vai ficar espantado e boquiaberto por ver coisas e sua beleza e seus atributos. Mas vai ter coisas que Ele vai mostrar para nós. E não precisa ser velho para Deus mostrar. Nem ler a Bíblia inteira. Só precisa buscar com firmeza de propósito. Só precisa querer a coisa certa a Ele. E só precisa mostrar para Ele que é todo dia. Que não, Senhor, fica tranquilo, não vai ser Maria, vai com as outras. O que eu estou fazendo aqui agora não é coisa de uma semana, e semana que vem eu já estou pensando em outra coisa. Mas quando Deus vê, irmãos, que nós, uma semana, 2, 3. Quando Ele vê, irmãos, que é 4 semanas que nós estamos desesperados buscando Ele. Ficando boquiaberto por ver beleza nele. Dia mais tempo, dia menos tempo, dia cheio de lágrimas, dia cheio de riso. Irmãos, incluindo tudo isso, Bíblia, oração, jejum, porque vou te dizer uma coisa, irmãos, o poder de Deus tem preço, tempo e energia. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Deus aguenta muita coisa. Mas Deus não tem muita resistência para corações apaixonados por Ele. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria orar um pouquinho com você. O John disse uma coisa aqui muito interessante. Às vezes a gente fica pensando tanto que não é digno e que é culpado. E será que Deus nos ama? Gente, e se a gente fosse para a próxima fase? Cara, eu já entendo que Deus me ama. Ele provou, morreu por mim na cruz. E se a gente ficasse espantado com Ele aqui agora? Portanto, eu quero chamar você para isso. Eu quero que você tenha liberdade. E fique à vontade. Se você quiser, desculpe, ficar sentado, ajoelhado, andando pela igreja. Eu só quero que você agora entre nesse teu lugar secreto. É onde você está? Você e Ele. Você e Deus. E você vai pensar sobre Ele. Você vai pensar. Feche os olhos. Pense. A nossa fé não é cega. Nós precisamos usar a cabeça. Pense. Veja o quanto Ele é grandão. E quando você vê que Ele é grandão, se você quiser chorar, chore. Se você quiser dizer para Ele, Deus, eu amo você. Deus me perdoa. Eu me enchi de Fortnite igual o pastor. E quanto tempo eu perdi. Pandemia estava aí, o que eu mais tive foi tempo, meu Deus, mas o que eu fiz? Diz para Deus essas coisas. Deus não despreza um coração verdadeiro. Mas se eu e você agora o buscássemos de verdade. Pastor, como é que eu busco de verdade? É porque quer.